A paz de Deus e graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos meus irmãos e amigos ouvintes. Mais uma vez les está falando Henrique Ruiz, ministro da Igreja à Luz do Mundo, nesta cidade do Rio de Janeiro, para les convidar a continuar analisando a segunda parte de nosso tema do uso de instrumentos musicais. Na primeira parte, iniciamos analisando o argumento apresentado pelos defensores do uso de instrumentos musicais dentro do culto de adoração a nosso Deus, no qual tomam como base bíblica os salmos. Foi deixado claro que o uso desses instrumentos para louvar a Deus foi única e exclusivamente para os levitas, por serem os que foram consagrados, escolhidos por Deus para administrar as coisas sagradas no tabernáculo, inicialmente, e logo no templo, mas ninguém poderia fazê-lo. Agora vamos ter outro análise. Se estes salmos, que muitos tomam para dizer que são para a igreja do Senhor, que tem vigência e validade, e dão o direito de tocar instrumentos para louvar a Deus, também é preciso obedecer as ordens que estão registradas nos demais salmos e que faz referência ao sacrifício de animais. Salmo 51, versículo 19. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. De acordo a essa maneira de pensar, e para observar este salmo, seria necessário então oferecer este tipo de sacrifício de animais. Estaríamos ainda em liberdade de oferecer estas ofertas a nosso Deus. Outro salmo que seria necessário obedecer é o Salmo 118, versículo 27. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até aos ângulos do altar. Poderíamos interpretar que hoje, nos dias atuais, precisamos fazer esse tipo de sacrifícios que eram feitos em Israel. Se as coisas da lei ainda tivessem validade, vigência, teríamos que cumprir estes mandamentos, normas, de maneira estrita, específica. Porém, amigos ouvintes, jamais estamos no velho concerto, na lei do Antigo Testamento. Porém, de modo geral, todos os religiosos concordam que muitas coisas que eram parte integral do culto a Deus no Velho Testamento caducou, perdeu sua vigência com a vinda de Cristo através de seu sacrifício, deu fim a este concerto e deu início ao novo. Vamos ler cuidadosamente em Hebreus capítulo 9, desde o versículo 1, onde o apóstolo Paulo explica como era o culto no Antigo Testamento. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Versículo 2. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estava no candelabro, a mesa e os pães da presença. Por atrás do segundo véu, havia a parte chamada dos santos. Vou passar para o versículo 6, mas os convido para ler todo o capítulo. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. Tudo isso, diz o versículo 9, é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeita, limpa. Nos dá a entender que a adoração no velho concerto é feito de preceitos meramente carnais, como estrutura material, tabernáculo, templo, vestimentas específicas para os sacerdotes, candelabros, queima de incienso, instrumentos musicais, sacrifício de animais.
Percebemos que todo este culto aponta para o sentido físico, carnal do ser humano. Versículo 10, eran apenas prescrições que trataban de comida y bebida y de varias ceremonias de purificação com água. Olhe, amigos ouvintes, o que diz o apóstolo: essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. O que significa que essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem? Podemos entender que seriam temporárias por natureza e foram projetadas para durar até a vinda e sacrifício de Jesus Cristo, para dar início ao novo concerto, nova aliança. Então, naquele culto da lei, que como estamos observando, era enfocado a coisas tão somente materiais. Isto era só sombra, figura, tipo do real e verdadeiro. Em outro termo, o antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo veio para ser mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Hebreus capítulo 8, versículo 6 e 7. Porque se aquele primeiro pacto fora irrepreensível, ou seja, sem nenhuma falha, se fosse perfeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Agora, no Novo Testamento, a verdadeira adoração não estaria limitada a um espaço material, como tampouco a sacrifícios materiais, e sim dirigida ao sentido espiritual do homem. O Senhor Jesus Cristo ensina que o culto exigido por Deus dos seus verdadeiros adoradores no novo pacto é um culto verdadeiro e espiritual. João capítulo 4, versículo 21, diz-lhe Jesus à mulher samaritana: mulher, creme que a hora vem em que ni neste monte, fazendo referência ao monte Gerizim, que era o lugar sagrado de adoração dos samaritanos, ni em Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde estava o templo e era o lugar onde se concentrava a adoração do povo de Israel. Disse: adorareis o Pai. Aqui o Senhor está profetizando, anunciando, como analisarmos o fim desse tipo de culto, de adoração, da lei do antigo pacto. Versículo 23, mas agora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Uma pergunta: os anteriores adoradores não eram verdadeiros? Eram falsos? Não significa isso. Significa que aquela adoração era, como anteriormente mencionei, era só sombra, figura, tipo do real e verdadeiro. Era temporal. Aquele templo de Jerusalém, santuário terrenal, aquele sacerdócio segundo a ordem de Arão, onde os levitas eram os únicos que estavam autorizados para oferecer o sacrifício de animais, queima de inciensos, adoração com instrumentos, era um símbolo transitório, sendo tipo e figura. Agora, neste tempo da graça, toda pessoa convertida a Cristo passa a ser consagrado a Deus para fazer parte da casa espiritual, que é a igreja do Senhor, e para serem parte desse sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, e assim sermos aqueles verdadeiros adoradores que apresentarmos nossas vidas, nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
passarmos a ser aqueles verdadeiros instrumentos para louvar, adorar a Deus em espírito e em verdade. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Seja tudo para a honra e glória do Senhor. Ficam convidados para acompanhar a terceira parte deste formoso tema. Deus os continue abençoando.